No vídeo de hoje nós vamos falar sobre mudança no local de trabalho. Será que as empresas podem mudar o local de trabalho de seus empregados? Como que a legislação trabalhista aborda esse tema? Como que são as regras? Quais são as exceções? Isso pode, não pode? Quando que isso vai ser possível? Eu vou falar sobre tudo isso aqui, nós vamos detalhar um pouquinho como que a legislação vê esse tema. E como sempre eu vou te pedir que se esse vídeo for útil, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha. Pode comentar também, eu tô sempre trocando uma ideia aqui com o pessoal. Quem quiser me seguir no Instagram, eu vou deixar o link do meu Instagram aqui. E eu já aviso que infelizmente eu não consigo tirar dúvida por direct de todo mundo. O pessoal fica me mandando direct, infelizmente eu não consigo. Mas toda semana eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá. E aí vocês podem mandar a pergunta na caixinha que eu vou tirar um tempo para responder todo mundo. Então vamos ao que interessa. O primeiro ponto que vocês têm que saber é que a legislação trabalhista veda, proíbe a transferência dos empregados sem a anuência, ou seja, sem autorização para domicílio diverso. Ou seja, transferência de cidade. A empresa só pode transferir para outra cidade se você autorizar. E aqui já vem uma questão interessante. A legislação não vê como transferência se a mudança ocorrer dentro do mesmo domicílio. É muito comum, por exemplo, uma rede de supermercado, padaria ou algumas empresas maiores que têm várias lojas ou vários departamentos espalhados ali dentro do domicílio e naquela organização ali ela acaba mudando o funcionário de uma loja para outra, às vezes isso é necessário, às vezes ela quer fazer essa troca. E geralmente o próprio contrato de trabalho desses empregados já vem com essa previsão, ou seja, já vem com essa autorização, entre aspas. O empregado ele já está autorizando, ele já está ciente que pode ser feita aquela transferência ali dentro do domicílio. Se for para fora do domicílio, tem que existir a autorização. O segundo ponto que é importante vocês saberem é que ao analisar esse tema tem que ter muito cuidado. Por que isso? Como eu mencionei anteriormente, se a mudança ocorrer dentro do domicílio, ela em regra ela é válida. Porém, ao mesmo tempo, a legislação trabalhista ela proíbe qualquer alteração contratual que seja lesiva, ou seja, que seja prejudicial aos empregados. Então tem que tomar muito cuidado se essa alteração de endereço, ainda que seja dentro do domicílio, não vai prejudicar os empregados. Um exemplo disso, eu já vi um caso que houve uma discussão na justiça em um processo, não me lembro o estado, mas basicamente assim, o empregado foi transferido para trabalhar em outra loja daquela rede que ficava em outro ponto da cidade, completamente diferente. E por trabalhar num local mais distante, ele gastava mais tempo no transporte público, demorava mais tempo para ir, mais tempo para voltar. E por causa de conflito de horário, como ele estava gastando mais tempo, ele não estava conseguindo chegar na faculdade a tempo. Ele estava perdendo os primeiros horários de aula. E aí, obviamente, isso foi prejudicial para ele, né? Então a justiça considerou que era uma transferência lesiva, ainda que fosse dentro do domicílio, ainda que tivesse previsão em contrato, essa transferência estava prejudicando esse empregado, estava atrapalhando a rotina dele, estava atrapalhando ele estudar. Então essa transferência seria proibida. Então tem que tomar muito cuidado, principalmente se você for empresário, toma muito cuidado quando você for deslocar um funcionário de uma loja para outra, se isso não vai prejudicá-lo. O terceiro ponto que eu quero abordar aqui são as exceções. A própria lei traz as exceções lá em que podem ser feita a transferência. A legislação diz que pode ocorrer a transferência se houver uma real necessidade de realização daquele serviço e se o empregado for um empregado que ocupa um cargo de confiança ou se houver uma previsão contratual, ainda que seja implícita essa previsão contratual, não precisa estar explícito lá no contrato não. Então, se houver uma real necessidade, uma comprovada real necessidade daquele funcionário ir prestar serviço em outra cidade ou até mesmo em outro estado e tiver essa previsão contratual ou ele exercer cargo de confiança, então não vai precisar nem mesmo da autorização dele, ele pode sim ser transferido, ele pode sim ser deslocado para outra cidade. Nesses casos, é importante mencionar que o salário do empregado vai ter que ser aumentado, ele vai ter que receber um adicional de no mínimo 25% enquanto durar aquela transferência. Então, se a empresa te deslocar para você trabalhar em outra cidade ou até mesmo em outro estado, ela tem que te pagar 25% a mais de salário, no mínimo 25%. Uma outra exceção prevista na lei é quando há extinção do estabelecimento, extinção daquele local de trabalho. Então, se a empresa encerrou as atividades ali naquela localidade e quer te transferir para outra localidade, para outro município, ali não vai ter nenhuma ilegalidade nessa transferência, porque a própria lei prevê
que se o estabelecimento encerrar a atividade, pode ser feita essa transferência. Então é muito comum, por exemplo, às vezes as empresas no interior, uma empresa fecha, mas tem outra no município vizinho, então ela pode transferir aqueles empregados para o município vizinho. Não vai precisar de autorização, já está previsto na lei que isso é válido, que isso é legal. E por fim, um outro ponto aqui interessante para a gente encerrar esse assunto, encerrar o vídeo, é em relação aos gastos com a transferência. A legislação prevê que todos os gastos com a transferência serão por conta do empregador. Então, se houver um gasto ali, por exemplo, com a mudança, se tiver que contratar uma empresa de mudança, o empregador, ou seja, a empresa, tem que arcar com aqueles gastos. E aqui um ponto interessante também para ressaltar é que mesmo se houver aquela mudança ali dentro do domicílio que a lei não considera uma transferência, mas se aquela mudança dentro do domicílio causar um gasto a mais para esse empregado, a empresa tem que arcar. Então, por exemplo, o empregado foi deslocado para trabalhar numa loja no outro ponto da cidade, vai ter que pegar um ônibus a mais ou um metrô a mais. A empresa tem que arcar com aquele gasto ali que o empregado vai ter. Então é isso que eu queria passar para vocês, tá? Espero que tenha sido claro, espero que tenha sido útil. Qualquer coisa pode comentar aqui, vamos trocar uma ideia e até o próximo.